Olá, no Nesp Notícias deste 3 de abril, a gente conversa com o ex-líder ferroviário Rafael Martinelli. O assunto, os 50 anos do golpe militar. E nesta quinta-feira você vai ver ainda. Doenças circulatórias são as que mais matam em Bauru. Saiba como evitar sustos. Além de acompanhamento médico, um importante passo para prevenir as doenças cardíacas é praticar atividades físicas. E a gente vai mostrar as dificuldades passadas por moradores de imóveis do Minha Casa Minha Vida. Alguns apartamentos estavam sem luz. Imagine receber as chaves da tão sonhada casa própria, mudar e não ter energia elétrica. Essa foi a situação encontrada por alguns dos moradores do Residencial Três Américas 2, do programa Minha Casa Minha Vida. Mesmo com a chave do apartamento em mãos, Moacir ainda não conseguiu se mudar com a família para o Residencial Três Américas 2. É que o apartamento dele está em um dos 3 blocos que até o fim da tarde de ontem não tinham recebido ligação de energia elétrica. Eu estou aguardando para ligar a energia para mim mudar, né? Igual a gente acabou de conversar com o funcionário da empreiteira lá, disse que até amanhã, né? Eles vão acabar de ligar esses 3 blocos últimos que estão faltando, né? Então, assim que eles ligar a energia, a gente já vai mudar. Situação diferente de alguns moradores que, mesmo sem energia, entraram nos apartamentos. De acordo com a coordenadora do programa na cidade, depois que o contrato é assinado e as chaves são entregues, não é possível impedir a mudança dos moradores. Segundo Estela, o pedido de ligação de energia foi feito pela Caixa Econômica Federal diretamente à companhia. Começaram a ser feitas pela CPFL após a entrega das chaves e a assinatura do contrato. Ocorre que o ritmo pode não ser aquele que as pessoas esperam, que as pessoas aguardam. E algumas pessoas acabaram se mudando antes ainda que a energia pudesse ter chegado ao empreendimento. É um direito de cidadão. A dificuldade dos moradores é registrada na mesma semana em que o vereador Dr. Raul Gonçalves fez críticas na sessão da Câmara à forma como o programa Minha Casa Minha Vida é implementado na cidade. Para ele, as pessoas não estão sendo preparadas para assumir os apartamentos e citou como exemplo o Residencial Três Américas 1, que estaria com 92% de inadimplência nas taxas de condomínio. 92% de inadimplência é impossível você pagar os funcionários da portaria, é impossível você pagar todas as taxas que vão ter que ser pagas, como, por exemplo, o gás, a energia elétrica, a própria água. Então, aqueles que estão pagando de forma correta vão sofrer pelo não pagamento dos inadimplentes. Então, essas pessoas que estavam acostumadas um pouco na informalidade, elas têm que sofrer totalmente uma nova adaptação, porque elas estão convivendo agora em condomínio. Em condomínio significa você dividir as despesas, você tem obrigações a serem cumpridas. Mas, segundo Estela, os moradores recebem um treinamento para formar uma comissão e gerenciar as contas do condomínio. Na verdade, 1,5% do valor de todo empreendimento vem para o município no sentido de que se licite uma empresa e ela faz por 15 meses todo um trabalho técnico-social. Outro questionamento levantado por Raul seria uma verba de 12 milhões de reais destinada à infraestrutura em áreas próximas aos residenciais, que não estaria sendo utilizada. Estela rebate e diz que o dinheiro ainda não está disponível. Na verdade, essa é uma portaria do governo federal de agosto do ano passado, que vem sendo regulamentada pelo Ministério das Cidades e também pela Caixa Econômica Federal, que é a gestora desses recursos, naqueles empreendimentos que são vinculados à Caixa Econômica Federal. E poderá em Bauru ser da ordem de 10 a 14 milhões de reais, se levarmos em conta a primeira fase e também a segunda. Então, existe o recurso? Existe. Aqui no Caixa da Prefeitura, não. Sendo regulamentado, sim. E nós estamos bastante atentos a isso. Pode ficar tranquilo que todo o nosso compromisso é realmente garantir o máximo de infraestrutura para essa comunidade.
De acordo com a CPFL, as ligações não foram realizadas no residencial por conta de irregularidades no padrão de entrada no local. A companhia solicitou que as adequações fossem feitas para garantir a segurança dos moradores. Segundo a CPFL, elas foram concluídas na terça-feira e as ligações dos clientes foram iniciadas na quarta. A previsão é de que elas sejam finalizadas até este sábado. A companhia informa ainda que o cronograma de ligações está dentro do prazo estabelecido pelo órgão regulador do sistema elétrico. Polêmicas à parte, nesta semana a Prefeitura aderiu a mais um programa habitacional. É o programa do governo estadual Casa Paulista, Agência Paulista de Habitação Social. O programa prevê mais investimentos nas moradias construídas por programas federais. No caso de Bauru, o Minha Casa, Minha Vida. E a gente quer saber qual é a sua opinião sobre o projeto de lei que pretende isentar beneficiários de programas habitacionais de pagar IPTU. Responda pelo nosso site ou pelo seu televisor. Nesse caso é para você que nos assiste aí pelo canal 46.1. No canto superior da sua tela é possível ver o ícone de interatividade. É só apertar o OK do controle remoto e interagir com a gente. Lá você também acessa conteúdos extras sobre as reportagens de hoje. E ainda hoje a gente continua com a série de entrevistas sobre os 50 anos do golpe militar no Brasil. E logo depois do intervalo, saiba como evitar doenças cardíacas. Elas são as que mais matam em Bauru. A gente volta já já. O assunto agora é a novela do Viaduto Inacabado. Na última sexta-feira, a Prefeitura de Bauru concedeu um novo prazo de 70 dias para que a Bema Construções, responsável pela obra, conclua os trabalhos sem receber qualquer aditivo. Além disso, o saldo de R$140 mil que ainda existe na conta da empreiteira e que não foi utilizado na obra deveria ser devolvido. Hoje, o secretário de Obras, Sidney Rodrigues, afirmou que a empresa Bema vai responder até o fim desta semana se aceita as condições impostas pela Prefeitura. Se não houver resposta, a empresa será notificada. Caso a Bema não aceite, o futuro das obras é incerto. Na Justiça, o caso pode demorar anos para ser resolvido. Foi realizada na Câmara Municipal uma reunião entre vereadores e técnicos da Secretaria de Planejamento para discutir detalhes do projeto de reforma do Pronto Socorro Central. A proposta inclui a ampliação da área de leitos da unidade e também a construção de novos espaços, como estacionamento. Os vereadores que participaram da reunião também fizeram sugestões do que pode ser incluído na reforma. Uma nova versão da planta deve chegar à Câmara até amanhã, sexta-feira. O custo estimado das obras é de R$9 milhões. E agora a gente vai saber como fica o tempo nos próximos dias. As informações são do IPMET e do CPTEC. Chove em pontos isolados do estado de São Paulo, principalmente na região nordeste. Amanhã o tempo deve ficar mais estável, mas ainda pode chover na faixa leste. Em Bauru, a quinta-feira deve terminar sem chuva. Amanhã pode chover no fim do dia. Agora, a umidade do ar é de 53%. A velocidade dos ventos é baixa, 3 km por hora. Hoje a temperatura subiu e chegou a 32 graus. A mínima foi de 18. Amanhã os termômetros devem variar entre 20 e 31 graus. A pedido do Nesp Notícias, a Secretaria Municipal de Saúde fez um levantamento do número de mortes em decorrência de doenças cardiovasculares aqui na cidade. E os dados impressionam. As doenças cardíacas são a principal causa de morte, superam até os casos de câncer no município. Você vai conhecer agora medidas que garantem a saúde do seu coração. Renato tem pressão alta e há 15 anos controlava o diabetes, mas os cuidados não foram suficientes para evitar o infarto. É meio paliativo, porque você controla, mas ao decorrer do tempo você acaba se descuidando. Então você controla por um tempo, aí depois você tem que passar por exames, você tem que fazer toda uma reavaliação e muitas das vezes você não tem tempo porque você está preocupado com o trabalho, você está preocupado com o seu dia a dia. Então você acaba controlando o essencial. E não seria o ideal, você teria que ter um controle muito melhor. Para ele, os hábitos de vida foram os responsáveis pela doença. Apesar de controlar a alimentação, Renato não praticava atividades físicas. Ajuda e contribui muito você estar podendo praticar um esporte, você ter um
uma qualidade de vida saudável, não só em alimentação, mas sim também a prática de um esporte, um acompanhamento nesse sentido. E as estatísticas preocupam. De acordo com o Ministério da Saúde, por ano, as doenças cardiovasculares são responsáveis por quase 30% de todas as mortes registradas no país. Dentre elas, destacam-se o infarto e o AVC, o acidente vascular cerebral. A principal característica dessas doenças é a aterosclerose, o acúmulo de gordura nas artérias. O infarto acontece justamente quando as placas de gordura interrompem a passagem do sangue que iria para o coração. A diferença do AVC é que a artéria comprometida para de irrigar o cérebro. E esse acúmulo de gordura nas artérias é causado, entre outros fatores, por colesterol elevado, pressão alta, diabetes e obesidade. De acordo com esse cardiologista, quem tem algumas dessas doenças de base precisa passar por constantes avaliações, principalmente se já teve alguém na família com problemas no coração. Normalmente a doença cardíaca dá sintomas, tá? Nós temos sintomas como dor no peito, palpitação, falta de ar, desmaios. São sintomas podem ser sintomas de problemas de coração. Algumas pessoas não valorizam esses sintomas, né? Não procuram assistência médica quando apresentam esses sintomas e às vezes dá a impressão de que aquela doença passou assintomática. Mas quando a gente vai perguntar, vai interrogar, a maioria das vezes você encontra sinais e sintomas de problema de coração. Além de acompanhamento médico, um importante passo para prevenir as doenças cardíacas é praticar atividades físicas. E são muitos os benefícios. A Avenida Getúlio Vargas acabou se tornando o principal ponto de encontro de quem busca ter mais saúde com a prática de atividades físicas. Quando eu comecei a caminhar, eu tinha triglicérides e colesterol muito alto. Isso 15 anos atrás, mais ou menos. Foi quando eu diminuí o ritmo de trabalho de 16 horas por dia para 8 e comecei a caminhar todo dia. Há quanto tempo você já está fazendo atividade física? 6 meses. É pouco tempo, mas eu já senti bem a diferença. Adotar uma alimentação saudável também é uma forma bastante eficaz de proteger o coração. Uma alimentação rica em gorduras, de produtos industrializados, também com gorduras saturadas, gorduras trans, também aumentam a chance de você ter problemas de coração. Depois do susto com o infarto, o Renato agora passou a ter outras prioridades. A nossa saúde é o primordial, é o principal. Então, cuide melhor da sua saúde para poder viver melhor e mais. Porque eu poderia já não estar aqui conversando com vocês. O que adianta de tudo a gente correr tanto, às vezes, atrás do trabalho, do esforço, do financeiro e a saúde a gente não se preocupar. Logo depois do intervalo, uma entrevista com o ex-líder ferroviário Rafael Martinelli. Ele conta pra gente memórias sobre 50 anos do golpe militar de 1964. Não saia daí que o Nesp Notícias volta num instante só. Nesta semana, o golpe militar no Brasil completa 50 anos. E para a gente não esquecer o que foram os anos de chumbo, nós entrevistamos personalidades que têm ligação com Bauru e vivenciaram esse momento político. Hoje você vai ver o depoimento do ex-líder ferroviário Rafael Martinelli. Ele é um dos fundadores da Ação Libertadora Nacional, um dos principais grupos armados de combate à ditadura. Martinelli faz um balanço da democracia hoje e conta como foi uma das ações mais conhecidas dos guerrilheiros durante o regime militar, o assalto ao trem pagador, na ferrovia Jundiaí-Santos, em 1968. Nós tínhamos a posição na nossa área ferroviária nacional, que eu sempre fui responsável dessa área, né? Que nós tínhamos que dar uma demonstração até para o Maringa. Quer dizer, o problema de assalto a banco, assalto a banco, assalto a banco, assalto a banco, era muito confuso, né? E tinha certos assaltos a banco que não repercutia muito bem, que exigia certo esforço, vamos dizer, de quem fazia o ato. Então nós fizemos um plano, o trem pagador. Quer dizer, fizemos, tranquilo. Um plano que a gente chegou a fazer,
Quer dizer, eu tive que suspender na sexta-feira, nós íamos fazer o serviço na segunda-feira. E uma área militar, que estava naquela época também brigando com o governo, soltou bomba em tudo quanto é lado. Soltou no DOPS, deixou o DOPS uma peneira, arrebentou tudo que foi o vidro do DOPS. E na ferrovia soltou na ponte de ferro, na Santos Jundiaí. Justamente onde o nosso trem ia parar para descarregar, vamos dizer, os pagadores, o assalto, vamos colocar assalto. Os companheiros gostam que a gente diz desapropriação, né? A desapropriação que nós teríamos feito. Tive que suspender isso no sábado, porque segunda-feira já estava tudo programado, certo? Então, foi feito depois o outro plano e tudo mais. E deu certo, né? O plano deu certo, foi feito tudo dele em 10 minutos, né? Não teve ninguém morto, não teve nada, só 5 companheiros que participou. E a repercussão, aí é que eu digo politicamente o porquê que nós fizemos isso. Porque a repercussão não foi um assalto de banco, não foi troço vacilando se foi marginal, se foi essas coisas todas. Que deixou uma dúvida na cabeça deles, quem seria, como é que foi, como é que parou, por que parou certinho, entende? Lógico, tem tudo certo um esquema nosso na ferrovia que a gente conhece. Com a minha prisão, eu confesso, né, que eu apanhei muito por causa do trem pagador, porque o companheiro que abriu, que não me avisaram, né, que não me avisaram do ponto, eu fui preso trabalhando. Quer dizer, eu fui preso, torturado, com andamento, aí eu não aguentando mais de 12 dias e tudo mais, aí eu fui ver fotografias, me mostraram fotografias. Aí eu vi o Marquito, vi morto, vi os companheiros que participou, né? Morto, o companheiro que já não estava mais no Brasil, o Marighella morto. Aí eu abri, falei, fui eu, pronto, e daí? Acabei confessando. Aí eles ficam malucos, né? Porque eu fui abrir em 70 e poucos. O ato foi em 68, mas as emergências, vamos dizer, da ditadura que permitiu as nossas ações. Prova é que nós fomos derrotados. Eu digo, nós fomos derrotados porque morre, vamos dizer, o Marighella, eu estava na cadeia. Aí morre, né, o Câmara. Depois, agora, o Maringa, o Lamarca, ele foi, vamos dizer, ele desobedeceu uma certa desejo nosso. E os grupos revolucionários tomaram uma posição, que foi a minha posição na época, de dizer, o Lamarca tem que ir para o exterior. Essa foi a minha posição, porque se ele vai como homem, como nome, para o exterior, quando voltaria um homem de grande prestígio, não só o Brizola, tá entendendo? Voltaria o Lamarca com uma posição que a gente podia aproveitar essa posição no Lamarca até eleitoralmente, etc. Tudo mais. Lá fora eu fui saber pela própria direção, né, da VPR que ele se recusou. E o fim dele foi um fim triste, que a gente soube, né? Como foi morto, foi assassinado, né? Não foi morto muito incomodado, assassinaram friamente, essa é a verdade. Na cadeia, conforme as instruções dos homens de esquerda, sempre nós tivemos essa instrução, você tem que entrar e sair mais adiantado do que entrou, pelo menos na cabeça, nos estudos e tudo mais. E os companheiros, eu me eduquei com próprios companheiros, que eu não tinha curso de direito, eu não tinha curso de nada, não tinha formação nenhuma. Trabalhava na ferrovia, na área burocrática, mas era depois do combustível, tempo de guerra, tudo mais. Então eu acho que a juventude, a sociedade está começando a dar valor à democracia, dá valor. Nós estamos vendo, vamos dizer, Comissão da Verdade em todos os estados. Nós estamos vendo as centrais sindicais reunidas. Nós vamos ter uma concentração dia 22 de abril na Praça da Sé, com toda a colaboração. Nós vamos tomar no dia 31 a Operação Bandeirante, onde era a tortura, mortos os companheiros. Aquele edifício vai ser organizado e tomado pelas áreas sindicais, pelos trabalhadores, vamos dizer, pelos patriotas. Essa é a verdade, para mostrar que nós vamos transformar o que era a Operação Bandeirante, o que nós transformamos o DOPS. Vai ter arquivo, vai ter tudo, vai ter exposição. Isso nós pretendemos, vamos dizer, eu acho que nós avançamos bem na democracia. Tem coisas que está devendo. A própria a política internacional, a ONU, condenou o policiamento nosso aqui, porque a área militar foi criada pela ditadura. Nenhum país do mundo tem polícia militar. Nenhum país.
Só o Brasil tem, com aquela estrutura que vieram me dizer uma vez, né, o próprio secretário Sader, quando eu falei do DOPS na época, ele dizia, mas Martinelli, porra, por que os caras não deixaram os aparelhos lá, né? Eu falei, secretário, eles iam deixar a maquininha de choque, pode arar lá? Se o senhor quiser, eu posso dizer onde tem esses aparelhos. As delegacias brasileiras de polícia ainda continuam com esses aparelhos, torturando e matando gente, e ninguém fala nada. Esse país é o melhor do mundo. Está faltando é vergonha e cabeça de administração. Por que eu falo isso? Porque a nossa indústria é tão reacionária, digo, tão reacionária e anti-humana, eu considero anti-humana, porque o lucro, vamos dizer, não precisa comunismo nem socialismo, não. Nós temos a Bélgica, a Holanda, todas as coisas, não é isso? Tem educação, tem cultura, tem medicina, tem tudo. Mas o industrial lá, 7% é o bom faturamento, 8% é bom faturamento. Aqui, se for menos de 100%, 80%, rapaz, eles vão brigar. A classe operária, quando pega 10% de aumento de salário, os caras não dão, quer dar 5%, se pede 5%, eles querem dar 3%. Quer dizer, é o fim do mundo. É desumano as posições, vou dizer, capitalistas no Brasil e no campo, né? Você pode conferir outros trechos do depoimento de Rafael Martinelli no programa especial que a TV Unesp exibe nesta semana. 1964, 50 anos depois, tem ainda relatos dos capitães reformados do Exército, Carlos Roberto Pitoli e Daci Rodrigues, do historiador João Francisco Tidei Lima e do diretor de teatro Paulo Neves. A próxima reapresentação será amanhã, sexta-feira, ao 12h30. O Unesp Notícias fica por aqui. No nosso site você pode rever as reportagens desta edição. Acesse, deixe seus comentários e mande sua sugestão. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.